Shalom, shalom, boa tarde. 19 de Tishrei, 5.784 a contar da criação. 4 de outubro de 2023, a Era Comum, à tarde com a Torá. Estamos na semana de Sukkot e esta semana temos ricas lições de Sukkot e Sukkah. Sukkot, tendas, Sukkah, tenda. Sukkot, cabanas, Sukkah, cabana, onde nós aprendemos que a vida é frágil, a vida passa rapidamente, mas há um porto seguro nessa história onde nós podemos depositar a nossa vida. Hoje nós estamos no 4º dia para o Shabat, estamos aí nos preparando para o sagrado dia do Shabat. Junto com o Shabat nós teremos pela frente exatamente Shemini Atzeret, o 8º dia de Sukkot, né? Então hoje nós teremos aí as nossas lições sobre o Shipzin, né? Os convidados ilustres, mais alguns fatos para descrevê-los. Vamos ver aí também, né? Desta forma os Shipzin, eles são considerados os pastores do mundo inteiro. Nós vamos ver esses detalhes também. E hoje nós vamos ter também aí uma lição sobre a fé do rico e a fé do pobre, né? Como que será essa história? A fé do rico e a fé do pobre. Será que há diferenças? Será que realmente há diferença? Nós vamos ver essa história aí, ok? Baruch Hashem. Estamos aí nos preparando para o próximo primeiro dia da semana, chamado domingo, onde nós teremos aí o Simchat Torah, a alegria da Torá, onde estaremos finalizando o ciclo 5.783 dos estudos da Torá, fazendo um breve resumo da última porção da Torá, Vezot Raberahar. Esta é a bênção, e logo em seguida, imediatamente, estaremos iniciando um novo ciclo dos estudos da Torá, 5.784, com o primeiro livro, Bereshit, e com ele nós estaremos aí realmente vendo as ricas lições, né, do princípio da criação de todas as coisas, né, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, que do nada criou todas as coisas. Então nós estaremos aí em Bereshit, né, conhecido de forma popular como Gênesis, ok? Então aí nós estaremos iniciando um novo ciclo oficialmente. Hoje nós estamos no 4º dia da semana e nós estamos aí também no nosso 5º dia de Sukkot, né? Então no 5º dia de Sukkot nós temos aí, né, a porção da nossa aliá, a nossa leitura, né, em Números capítulo 29. E no capítulo 29 nós temos aí os versos 23 a 25, que nos fala assim: e no 4º dia 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade sem defeito, e sua oblação e suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, segundo o seu número, serão de acordo com a lei, e um cabrito por sacrifício de pecado, além da oferta de elevação contínua, sua oblação e sua libação. Então nessa nossa leitura, né, temos aí diante de nós o 4º dia sobre os 10 novilhos, e no 5º dia, verso 26, né, que é uma, entre aspas, né, uma continuidade, uma repetição dos demais versos anteriores, e que fala que no 5º dia o novilho, né, ele são 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros, e um cabrito por sacrifício de pecados.
Então, durante o transcorrer dos 7 dias de Sukkot, nós vamos ter exatamente os 14 cordeiros para o povo judeu, contínuo, desde o primeiro dia até o 7º dia, né? São 14 cordeiros diariamente. Esses 14 cordeiros, eles são para o sacrifício ali dos dias de Sukkot, né? Eles são uma oblação, né? Uma libação, são ofertas de elevação, não são sacrifícios para perdão de pecados. O sacrifício para perdão de pecados, desde o primeiro até o 7º dia, é exatamente um cabrito por sacrifício de pecado, certo? Então, todos os dias era sacrificado um cabrito para perdão de pecado. E os 14 cordeiros eram exatamente sempre com referência ao povo judeu. Ok? Então nós temos aí 14 cordeiros de forma contínua e sempre persistente, enquanto que os touros, os novilhos das nações, eles começam com 13 e depois no final, no 7º dia, nós temos aí que são 7 novilhos, 7 touros, né? Então nesse aspecto nós vamos vendo que para as nações há um decréscimo a partir do primeiro dia, que nós temos aí exatamente 14 novilhos, e depois vai decrescendo até 7, né? Até 7 cordeiros, aliás, 7 novilhos, melhor dizendo. E então nós vemos que os sacrifícios das nações, de fato, ela vai acontecer de forma decrescente. Enquanto que os cordeiros com referência ao povo judeu, ele vai sendo de forma contínua e mesma quantidade, 14. Então, dentro do aprendizado aqui que os nossos mestres trazem para nós, né, realmente o decréscimo com referência aos novilhos, né, para com as nações, traz que as nações em si, elas terão um decréscimo, ou seja, elas estarão perdendo a sua eficácia em questão de poder. Enquanto que o povo judeu, a casa dos Benei Israel, né, ela permanece com os 14 cordeiros. Isso significa que a preeminência do povo judeu, ela permanece desde a bênção do Eterno, de forma contínua. Então, para os últimos dias, realmente ficará patente esta realidade. Qual realidade? A realidade... tivemos aqui uma... Ok. Uma pequena interferência, mas já resolvida. Então, o povo judeu com os 14 cordeiros, que é um sacrifício contínuo, mesma quantidade, entre outros aspectos, mas o fundamental deles é que a preeminência do povo judeu vai permanecer, enquanto a preeminência das nações, dos povos, elas vão decaindo. E o que nós estamos contemplando exatamente, principalmente a partir de 14 de maio de 1948, a elevação do povo de Israel, a casa de Israel, a casa de Jacob, a elevação que está havendo, né? E realmente o decréscimo, ou seja, a questão da parte moral, ética e espiritual das nações, elas têm caído. E também na questão dos poderes, no sentido como autonomias nacionais ou soberania nacional, né? Onde que realmente os países têm perdido a sua soberania. Existe interferência, ingerência de grupos A, B e C, de país sobre outro país, sistema político que influencia e interfere nessa e naquela nação, e por aí afora vai.
Então a soberania nacional de cada país está realmente correndo um grande risco, né? Então hoje qualquer nação interfere na outra nação. Grupos de países, né, que se unem, e principalmente o poder aquisitivo se torna muito forte, então eles exercem muita influência sobre as nações. Então as nações, existe o seu decréscimo. E é exatamente o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Enquanto que a soberania de Israel, ela está se solidificando, se tornando mais forte, né? E por mais que inimigos tentem destruir Israel ou a soberania de Israel, sempre vão caindo por terra. Não conseguem realmente atingir o cerne da soberania do Estado de Israel, do povo judeu. Então, nesse sentido, né, os Benei Israel, os filhos de Jacó, os filhos de Jacob, estão cada vez se tornando mais forte. E é por isso que, nesse sentido, os não-judeus que estão se unindo ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, estão cada vez mais andando ombro a ombro com o povo judeu, para que possa disseminar entre as nações o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então hoje, né, praticamente todas as nações já têm realmente dezenas, centenas ou milhares de não-judeus que estão cada vez mais se unindo no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, fazendo com que realmente a soberania para a redenção final, né, a partir de Jerusalém, a partir de Israel para as nações, com a revelação do justo Mashiach, que ocorrerá a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, amém, vê amém, né? Então isso está se solidificando cada vez mais. Essa é uma das grandes lições que nós aprendemos com referência à continuidade dos 14 cordeiros que são sacrificados em Sucote, né, quando o templo estava em pé, durante os 7 dias. E os novilhos ou touros das nações, né, começaram lá no 7º dia, começaram lá com seus 13 novilhos, vieram até 7 e acabaram aí realmente tendo um decréscimo, né, do seu poder de influenciar. Isso significa que realmente, como está acontecendo, as nações estão perdendo o seu poder de influência, né? Então uma se submete à outra, uma se intromete na soberania da outra, ou a soberania já não está valendo mais nada, e aquelas coisas todas lá. Então nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos, se cumprindo essa profecia. É só ficarmos atentos nos acontecimentos, ok? Baruch Hashem. Alguns outros aspectos que nós temos dos nossos visitantes ilustres, né? O Shipzin, né? Os pastores do povo de Israel, a princípio, temos essa questão, né, que esses visitantes ilustres, eles são chamados pastores do povo de Israel, e na sequência eles também são chamados de os pastores do mundo inteiro. Primeiro vamos ver as referências que nos falam sobre a questão, os pastores do povo de Israel, os Shipzim, né? E esses Shipzim, né, os visitantes ilustres, que nós sabemos que se trata de Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Moisés e Arão e David, né? Então nós vamos ver aqui as referências como os pastores do povo de Israel. Então vejam bem, os israelitas, na realidade, eles se regozijam, né, com os patriarcas, os convidados ilustres, que se apresentam diariamente durante 7 dias na Sucá. E os patriarcas se regozijam com os israelitas, seus filhos,
pois não há alegria maior para um pai do que ver os seus filhos seguindo o seu caminho. Então, no primeiro dia de Sucote, né, esses 7 visitantes ilustres, o primeiro que vem à frente é Avraham, e o Gênesis, né, Bereshit, capítulo 12, verso 1 diz: vai-te de tua terra, de tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Então esta é a ordem que Deus deu a Avraham. Os israelitas, seus filhos, também abandonam suas casas nesta festa para morar em domicílios temporários, tal como Deus lhes ordenou, morar em Sucá, né? Então nós temos aí Avraham, o primeiro pastor do povo de Israel. A respeito de Yitzhak, né, Bereshit, capítulo 26, verso 1, declara: e houve fome na terra, e Yitzhak foi a Gerar, a Avimelech, o rei dos filisteus, ou seja, ao exílio. Os israelitas, seus filhos, também peregrinam e são perseguidos de exílio em exílio, mas se mantêm fiéis a Deus. Até quando vivem em paz, eles têm prazer ao abandonar as suas casas para cumprir o decreto de Deus de morar na Sucá, né? Entre outros detalhes, lembrando realmente da saída do Egito, fundamentalmente, certo? O outro aspecto que nós temos aqui é que, na realidade, Yitzhak, ele nunca abandonou a terra de Israel, a terra prometida, Canaã. E quando fala aqui, né, que ele foi até Gerar, né, a Avimelech, o rei dos filisteus, aquela porção de terra até onde Yitzhak chegou, na realidade, segundo os nossos mestres falam, é que esse facho de terra, ele pertence a Canaã. Então, na realidade, Yitzhak não chegou a sair de Canaã, não chegou a sair da terra prometida. O terceiro visitante ilustre que vem à frente dos outros 6 é Yaakov, que em Bereshit, capítulo 28, verso 2, declara: levanta-te, vai a Padã Arã. Depois que a primogenitura tornou-se sua, ele mereceu ser abençoado por seu pai. Mas Yaakov não pôde desfrutar de nenhuma das suas conquistas. Pelo contrário, ele acabou servindo a Lavã durante 20 anos. Essa era a vontade de Deus. E Yaakov jamais pôs em dúvida os seus caminhos. Os israelitas, seus filhos, depois que colhem os seus produtos agrícolas, tampouco se regozijam pelos resultados abundantes, mas buscam Deus e só se alegram junto de Deus, né? Então, é exatamente isso que aconteceu com Yaakov, né? Ele recebeu todas as bênçãos, mas ele não pôde desfrutar das bênçãos, teve que sair como um peregrino para terras estranhas, abandonou Canaã, né? E assim também os seus filhos. A galute, né? A diáspora, o exílio, fez com que, de fato, os seus filhos saíssem para os 4 ventos do planeta, né? Então, dessa forma, semelhantemente ao pai Yaakov, eles também foram dispersos. A respeito de Iosif, o Salmo 105, versos 17 e 18 declara: José, como escravo, foi vendido. Afligiram-no com correntes dos pés e grilhões em sua alma. Então, ou seja, Iosif, ele conservou no exílio a mesma fidelidade que tinha quando vivia na casa de seu pai. Assim também os israelitas, seus filhos, permanecem fiéis a Deus e se protegem no refúgio da sua fé. Então, sair da sua casa de segurança e conforto para habitar na Sucá, uma casa frágil, uma tenda, uma cabana frágil, né, e insegura, realmente os filhos, né, eles seguem exatamente o exemplo de seu pai, né? Iosif foi levado para o exílio e ele em momento algum abandonou a sua fé e nem abandonou a sua confiança em Deus. E entre outros detalhes, né, o povo judeu tem aí, através dos tempos,
principalmente depois do ano 69 da nossa Era Comum, quando o templo foi destruído pelo Império Romano, e desde então, anualmente, o povo judeu sai do conforto e da segurança das suas casas para habitar numa frágil Sukkah. Depois nós temos aí, de fato, a questão de Moshe e Aharon, né? Onde nós temos aí, né, o Salmo 77 e o verso 21 diz: pela mão de Moisés e Arão conduziste como um rebanho o teu povo. Depois no Salmo 78, verso 52, diz: conduziu então em jornada seu povo, guiando-os através do deserto como se fosse um rebanho. Então nós temos aí, né, o porquê, né, que esses visitantes ilustres, eles são chamados pastores do povo de Israel. Então os israelitas, seus filhos, tampouco se desviaram do caminho ao longo das gerações. Mesmo se alguém lhes oferecesse toda a riqueza do mundo em troca do amor que tem por Deus, eles rejeitariam a oferta e desdenhariam, sabendo que só há segurança e força no abrigo da fé em Deus. E o sétimo visitante ilustre, Davi Melech, né, o rei David, o Salmo 63, verso 1 e 2 diz, né, Salmo de David, quando estava no deserto de Judá: ó Eterno, tu és o meu Deus, e a ti eu busco sempre. Sedenta de ti está a minha alma, e meu corpo por ti anseia, nesta terra árida, esgotada e seca. Então esse é o Salmo de David, né, 63, que começa desta forma. Até no deserto David não tinha sede de água, nem fome de pão. Ele tinha sede e fome de ficar próximo de Deus. Assim também os israelitas, seus filhos, só encontram satisfação quando se aproximam de Deus. Assim também, né, eles não buscam fortalezas, nem casas, prestígio ou glória. Nenhuma alegria é comparável à alegria que sentem quando abandonam seus prazeres mundanos e se amparam no refúgio da fé e na confiança em Deus. Felizes são os filhos cujos pais se alegram assim. Felizes são os pais cujos filhos se alegram assim. Então é dessa forma, né, que o Shipzin, né, os pastores do povo de Israel, essas referências para caracterizar esta realidade. Agora vamos ver o que nos falam os nossos sábios sobre a questão dos nossos visitantes ilustres, né, o Shipzin, serem considerados os pastores do mundo inteiro. Então os patriarcas, dizem os nossos mestres, os patriarcas peregrinaram de um exílio a outro e só descansaram depois de trabalhar de forma árdua e penosamente. Abraham abandonou Ur dos Caldeus para ir a Harã e a terra de Canaã. De lá voltou a Harã, regressou à terra de Canaã e depois se dirigiu ao Egito. Itzarraque residiu no meio dos filisteus. Iacove fugiu para Aram e depois desceu para o Egito junto de seus filhos. Iosef foi vendido como escravos numa terra estrangeira, onde foi aprisionado e humilhado. Moshe se viu obrigado a fugir para Midian. Ele e o irmão Aharon conduziram o povo pelo deserto durante 40 anos. No entanto, nenhum dos dois pôde entrar na terra prometida. E David fugiu para Gad e Moabe e não teve sossego de guerras. Então, nesse sentido, o Rei do Universo, ele concede vida e bondade a todos os habitantes do mundo. Por que ele não provê descanso e bondade aos que o amam? Porque ele fez com que peregrinasse, levando-os de um lugar a outro sem descanso? Então, os nossos sábios, eles lançam as perguntas para que possamos refletir, mas não nos deixam sem resposta. Ou seja, acontece que Deus quis que eles espalhassem luz, bondade e bênção
sobre toda a humanidade. Então, estes pastores do povo de Israel, que são os mesmos pastores do mundo inteiro, o objetivo de Deus é, através de tudo isso, fazer com que eles espalhassem luz, bondade e bênçãos sobre toda a humanidade. Então, por isso, os nossos 7 visitantes ilustres, eles são considerados os pastores do mundo inteiro. Entendeu? Então, mais uma vez, nós podemos contemplar aí o cuidado que Deus tem na sua infinita misericórdia, no seu amor incondicional pelo ser humano. Não somente pelo povo judeu, mas pelo ser humano. Então vejam bem que Abraão, Isaac, Jacó, Yosef, Moshe, Aarão e David, eles são considerados os pastores do mundo inteiro, os pastores das nações. Queremos presente melhor do que esse? O presente melhor do que esse é a revelação do justo Mashiach, para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então essa é a realidade, sem sombra de dúvidas, ok? Abraão, ele exuberava a característica do amor. Isaac, a característica da força espiritual. Jacó, a característica da glória espiritual. E Yosef, a característica da santidade. Moisés e Arão enchiam todos os cantos do mundo com eternidade através da Torá e com grandeza através do sacerdócio. Eles transformaram um deserto desolado no manancial vivo de Torá e serviço divino, da qual toda a humanidade pôde beber por todo o sempre. Então vejam bem a ação de Moshe e Aarão, que não foi somente para o povo judeu, mas para todas as nações. E David plantou a semente da soberania divina, que deve governar o mundo. Das bênçãos deles, toda a humanidade se beneficia, Ou seja, o justo e o verdadeiro Mashiach há de se revelar a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Ele vem da descendência de David. E justamente o que? David plantou a semente da soberania divina, que deve governar o mundo, ou seja, o rei Mashiach, da descendência de David, que se revelará a qualquer momento mesmo, é ele que governará o mundo inteiro. Então, dessa forma, nós vemos aí realmente que a semente de David, ela se revelará a qualquer momento para ser rei sobre, não somente sobre o povo judeu, mas sobre todas as nações e todos os povos. Então, por isso, esses pastores fiéis jamais almejaram proveito próprio. E quem não busca ganho pessoal merece o mundo inteiro. É por isso que Abraão foi considerado digno de méritos e Deus o transformou em pai de uma multidão de nações. Então Abraão, ele não é apenas pai para o povo judeu, ele é pai de uma multidão de nações. Onde está isso? Gênesis capítulo 17, verso 5. Então Abraão, ele é pai tanto para os judeus como para as nações. Com relação a Isaac, Gênesis capítulo 26, verso 4, declara: e serão abençoados por tua descendência todas as nações da terra. Está vendo os motivos pelos quais os nossos sábios falam que os Shipizim, os convidados ilustres, eles são os pastores do mundo inteiro? Então, por isso, amados, nós realmente não precisamos ter, no bom sentido, obviamente, não precisamos ter ciúmes do povo judeu. Por que eu não sou judeu? Eu vou fazer conversão. Não há sentido. Por isso que os rabinos não incentivam ninguém a fazer conversão. Porque o Deus dos judeus é o mesmo Deus de todos os não-judeus. O Deus dos judeus que trouxe para eles os seus pastores são os mesmos pastores para as nações, para o mundo inteiro, para todos os povos. Entendeu? Então essa é a questão aí. Então,
Em Itzahak serão abençoados por tua descendência todas as nações da terra. Com relação a Yaakov, em Bereshit 27, 29, declara: sirvam-te povos e curvem-se ante ti nações. Né? Com relação a Yaakov, né, vem essa questão: sirvam-te povos e curvem-se ante ti nações. Nós estamos vendo aí exatamente a questão da descendência de Davi, o justo Mashiach, né? Realmente as nações, não somente o povo de Israel, mas todas as nações terão o governo do Mashiach. Com relação a Yosef, Bereshit capítulo 42, versos 6, declara: e Yosef era o governador da terra, ele é que fazia vender a todos os povos da terra. Então Yosef, ele se tornou realmente o governador de toda a terra, de todas as nações. Então nós vemos aí realmente, entre aspas, né, um exemplo como será Mashiach. Ele vai providenciar todas as coisas de modo satisfatório para todas as nações, para que todas as nações estejam e permaneçam em paz. Com relação a Moshe, Deuteronômio capítulo 32, verso 8 declara: fixou os limites dos povos por causa do número dos filhos de Israel, né? Os limites, né, dos povos, né? Ou seja, os povos jamais vão prevalecer sobre o povo judeu. Com relação a Aharon, né, Salmo 133, verso 2 e 3 declara: é como óleo precioso que unge a cabeça de Aharon, do qual escorrem gotas para sua barba, como bênçãos ordenadas pelo Eterno, sejam elas perpetuadas em sua vida. Né? Então, bênçãos perpetuadas para não somente o povo judeu, mas para as nações. E com relação a David, né, o Salmo 2, verso 8 diz: pede-me e te darei os povos como herança e os confins da terra como possessão. Né? Então, amados, dessa forma, nós temos aí de fato os Shipzim, né, os convidados ilustres, não sendo apenas os pastores do povo de Israel, mas sendo os pastores do mundo inteiro, né? Então isso realmente é muito precioso para que nós possamos conhecer. Por isso, né, os descendentes desses patriarcas se apresentam com alegria perante Deus na festa de Sucote, dizendo: Senhor do universo, não ansiamos nem por morar em nossas casas, nem pelos produtos agrícolas de nossos campos. Tu és o nosso único anseio. Então essa é uma prece que realmente precisa estarmos conectados, né? Então, qual é realmente o verdadeiro anseio das nossas vidas? São os nossos bens? A nossa própria vida, por exemplo? A nossa posição social ou algo semelhante? O poder aquisitivo? O seu salário? O que você possui, etc. e tal? É essa a tua segurança? É esse realmente o teu anseio? Se você perder isso daí, você perde a sua vida? Você vai ficar louco porque perdeu? Ou você vai permanecer com fé e confiança no soberano dos mundos? Então, por isso, tu és, ó Deus, o nosso único anseio, né? Então, que nós possamos buscar isso daí. Então, quando chegam a esse nível de alegria pura, ele se torna uma fonte de bênçãos para si mesmo e para toda a humanidade. Por mérito deles, graças e bênçãos divinas recaem sobre o mundo inteiro durante todo o ano. Nem mesmo os sacrifícios que eles oferecem durante Sukkot objetivam a si próprios, ou seja, eles oferecem 70 novilhos para expiar as 70 nações, para que elas também possam merecer recompensa divina. Só depois de concluírem os sacrifícios trazidos em nome de todas as nações, eles trazem oferendas para si, como está em Números capítulo 29, verso 35, que diz: e o 8º dia será dia de assembleia para vós, ou seja,
só entre Deus e Israel. E oferecereis em oferta de elevação, oferta queimada, um novilho, né? Primeiramente tragam oferenda em prol delas, das nações, e depois tragam oferendas em prol de si próprios, né? Então, aqui nesse capítulo 29 de Números, né, nós vemos exatamente todo esse complexo de sacrifícios. Então, primeiro vem realmente o sacrifício para as nações, fazer expiação pelas nações. Por isso 70 novilhos ou touros. E depois vem exatamente o que? Vem o Shemini Atzeret, o 8º dia, e Simchat Torah, a alegria da Torá. Então esses 2 dias, né, literalmente falando dentro da Torá, esses 2 dias literalmente são exclusivamente o povo judeu e Deus. Uma festividade somente entre Deus e o povo judeu. O Shemini Atzeret, o 8º dia, e o Simchat Torah, a alegria da Torá, que é feito na sequência do dia seguinte de Shemini Atzeret. Então, por isso, os 7 primeiros dias, há essa conexão, os pastores do povo de Israel e eles mesmos sendo os pastores do mundo inteiro, das nações, da humanidade. Mas a hora que chega no momento da conclusão de Sukkot, o 8º dia e mais o 9º dia, Simchat Torah, a alegria da Torá. Então aí Deus ele faz uma festa particular entre Deus e o povo judeu. Então aí, por isso que o 8º dia e Simchat Torah, ela é uma festividade puramente judaica para judeus. É onde eles retiram os rolos de Torá das suas sinagogas, da arca sagrada. É onde realmente eles não abrem o rolo da Torá, eles apenas com o rolo da Torá devidamente fechado. É onde eles fazem o passeio, dançam com o rolo da Torá, passeio com o rolo da Torá, né? Dentro de toda a sinagoga, né? Alguns lugares saem de forma externa para passear com a Torá junto todos os irmãos da própria sinagoga, saem ali nas proximidades da própria sinagoga e fazem um passeio externo. Depois, já dentro de Simchat Torah, né, tanto em Shemini Atzeret como em Simchat Torah, a água é muito usada para realmente jogar as suas gotículas em cima da bimá, onde é feito a leitura dos rolos de Torá durante todo o ano, no dia de Shabat, né? Onde é feito o estudo, aliás, a leitura do rolo de Torá, porque a Torá ela também é comparada às águas límpidas, né? Então, por isso, para matar a nossa sede verdadeiramente, né, nós precisamos estar conectados com o estudo da Torá, porque a Torá é a água da vida, é a água que nos dá vida, é a água que nos sustenta na nossa jornada do dia a dia. Então, dessa forma, né, se faz a dança, muita alegria, muita dança, muitos cânticos no 8º dia, Shemini Atzeret, e em Simchat Torah, a alegria da Torá, porque finda-se um ciclo e inicia um novo ciclo, realmente de vida e de estudos de Torá, ok? Então, por isso, durante 7 dias, né, o povo judeu faz expiação pelas nações, pelos povos. O 8º e o 9º dia, Shemini Atzeret, Simchat Torah, é onde eles estão mais voltados para si mesmos e fazem os sacrifícios pessoais, ok? Deus diz ao povo de Israel: eu vos transformei em pastores para que cuideis de meu mundo com amor, misericórdia e bondade. Sois pastores, filhos de pastores. Portanto, é adequado que os pastores fiéis de antigamente morem no abrigo da fé junto de vós, seus filhos. O que faz com que os israelitas mereçam tal grandeza
é o mérito de reduzirem os seus prazeres mundanos e se regozijarem com alegria verdadeira ao cumprirem os preceitos de Deus, morando na Sukkah. A Sukkah é o refúgio da fé. Por isso que a Sukkah, ela termina ou acaba sendo o melhor lugar seguro para estar. A Sukkah é mais forte, é mais abrigadora, é mais eficaz no seu escudo de proteção do que uma casa física com as suas paredes, seus tetos, suas lajes e por aí afora vai. Porque na Sukkah, o refúgio da fé, é onde que nós aprendemos a olhar os céus através das falhas das folhagens que cobrem a Sukkah. Nós elevamos os nossos olhos aos céus, às alturas, e aí nós compreendemos de fato que a verdadeira segurança, a verdadeira alegria e felicidade só vem de Deus. Que o nosso único porto seguro, o nosso verdadeiro escudo seguro, a nossa verdadeira proteção está somente em Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Então, por isso, amados, dentro desse aspecto, nós estamos aí vivenciando as nossas questões. Então, para finalizarmos, nós vamos ver aqui, então, a fé do rico e a fé do pobre. Então, os nossos sábios dizem assim: durante 7 dias moramos em uma sukkah, nas nossas sukkot, nas tendas, cabanas. Deixamos as casas permanentes para morar em habitações precárias, frágeis, cumprindo simplesmente um mandamento divino, o mandamento de Deus revelado na Torá. E ao fazê-lo, recordamos as sukkot, nas quais os nossos antepassados residiram no deserto, e as nuvens de glória que os protegiam. A Sukkah, ela nos ensina uma lição muito profunda, que seja o verdadeiro significado da fé em Deus e de como o homem deve depositar a sua confiança na providência divina. A festa de Sukkot, ela também é chamada de Hag HaSif, HaSif, que significa festa da colheita, pois na terra de Israel ela coincide com a época do término da colheita e do recolhimento dos produtos. Se a pessoa foi abençoada por Deus e a sua terra produziu frutos em abundância, seu armazém ficou repleto e sua alma é satisfeita e cheia de confiança. Nessa hora, a Torá ordena que deixe a sua casa para morar numa cabana frágil e instável, ensinando-a dessa forma que nem riqueza, nem bens, nem terra são salvaguardas da vida. É o Todo-Poderoso, único, exclusivamente sozinho, que sustenta a tudo e a todos, tanto a quem mora no palácio, quanto aquele que mora nas cabanas e nos barracos. Deve-se sempre ter em mente que riqueza e glória provém unicamente e exclusivamente de Deus, e só permanece nas mãos da pessoa pelo tempo que Deus quiser. Pode ser um curto espaço de tempo, ou um médio espaço de tempo, ou um longo espaço de tempo, mas é a vontade divina. E que o único refúgio sob o qual ela pode achar proteção é exatamente o da providência divina. Se o indivíduo que se esforçar não merecer a bênção divina, e sua terra não der fruto, e seus armazéns ficarem vazios, que se desesperar diante do inverno que se aproxima e temer pelo seu sustento, quando entrar na Sukkah, também encontrará descanso para sua alma perturbada. Dentro dela se recordará de como o Todo-Poderoso colocou os nossos antepassados em Sukkot, no meio do deserto, e ali lhe proveu sustento, sem que nada lhes faltasse. A Sukkah lhe ensinará
que mais confiável do que qualquer outra riqueza material é simplesmente a providência divina, pois ela não abandona quem deposita a sua confiança em Deus e deposita com integridade, com sinceridade. Açúcar renovará a sua força e a sua coragem e os ensinará e inspirará alegria e perseverança, mesmo em meio à aflição e à angústia. Ou seja, sobre a questão, a fé do rico e a fé do pobre, ela é a mesma. A providência divina para o rico e para o pobre é a mesma. A proteção para o rico e para o pobre é a mesma. O que precisa, o que depende, tanto para o rico como aquele que tem pobreza, né? Qual é o fator-chave? É fé e confiança em Deus. Porque aquele que tem, se ele não tiver fé e confiança em Deus, ele vai perder mais rapidamente do que ele imagina. E aquele que é pobre, ele se refugia em Deus e ele realmente se refugia com integridade de coração, porque ele não está deixando nada para trás. Ou seja, na prática, o rico e o pobre, eles aprendem o sentido de que somente em Deus está a nossa verdadeira alegria, felicidade, proteção e segurança. Independe se você é rico ou pobre. A fé e a confiança, emuná e bitachon, é para todos. E é por isso que Deus não deu uma carga, né, para você, para nós podermos atravessar esse deserto abrasador, uma carga insuportável. Não, Ele nos deu a cada um uma carga, sim, suportável, que nós podemos e possamos atravessar este deserto abrasador. Portanto, amados, que nós possamos renovar a nossa emuná e bitachon e continuarmos em frente nesta jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Que venhamos renovar realmente a nossa fé e a nossa confiança e temos a certeza que somente a providência divina é, de fato, a nossa maior riqueza. Baruch Hashem. Peço aos amados, né, para fazerem preces em nosso favor para o plantão desta noite, né, para que haja proteção, segurança e que nós possamos ter aí um plantão tranquilo, ok? E com a graça de Hashem, amanhã estaremos de volta com a tarde, com a Torá. Foi bom estar aqui convosco. Shalom, shalom, até amanhã.